Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu vou ler um texto que você vai reconhecer algumas dessas palavras. Se você já me viu pregar e orar antes da pregação, você vai reconhecer algumas dessas palavras. O texto de hoje está lá em Jeremias 5, nós vamos ler dos versículos de 20 a 25. Diga à casa de Jacó, apresente este relatório em Judá. Ouçam isso vocês, povo desmiolado, cabeça de vento, que tem olhos que veem, mas não enxergam, ouvidos que ouvem, mas não escutam. Por que vocês não me honram? Por que não sentem temor diante de mim? Eu sou aquele que fez o limite dos oceanos para conter as suas águas, que fez uma linha reta, uma linha na areia, que não pode ser cruzada. As coisas chegam e não conseguem passar, e a arrebentação vem e quebra e termina ali. Mas esse povo, que povo, incontroláveis e indomáveis fugitivos, nunca pensam em dizer: como podemos honrar o Eterno com as nossas vidas? O Deus que dá chuva na primavera e no outono e mantém o ritmo das estações, que todo ano separa a época da colheita e mantém tudo no seu devido lugar para nós? É claro que não. Sua conduta perversa o cegou. Não conseguem ver isso. Seus pecados mantêm as bênçãos bem longe. Se você ficou um pouco assim, nossa, que versão diferente, essa é a versão, a mensagem de Eugene Peterson. Ele usa algumas palavras mais contemporâneas, né? Indomáveis, incontroláveis. E é interessante a gente perceber nesse texto que a queixa do Senhor é que o povo não honra. Eles têm olhos, mas não enxergam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não ouvem nem a Deus, e quando a gente continua lendo o texto, a gente vai ver que eles também não ouvem aos seus irmãos e não enxergam seus irmãos. Eles fazem tudo o que eles têm vontade, e é interessante que o último texto fala o seguinte: o seu pecado o cega. E aí eu quero perguntar para você: os seus olhos têm visto, enxergado? Os seus ouvidos têm ouvido? O seu coração tem sentido? Não basta nós dizermos que honramos ao Senhor com os nossos lábios, se quando Ele fala conosco nós não o ouvimos. Não basta nós dizermos que honramos o Senhor com os nossos lábios, se quando Ele se apresenta diante de nós ou quando Ele apresenta uma necessidade diante de nós, nós fechamos os nossos olhos. Não permita que o pecado feche os seus olhos. Não permita que o pecado feche os seus ouvidos. Não permita que o pecado te insensibilize. Nós precisamos confessar os nossos pecados e clamar ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos, para que Ele abra os nossos ouvidos e para que nós possamos não apenas enxergá-lo, mas enxergar também as pessoas à nossa volta. É muito interessante a gente perceber que hoje em dia, no momento e na era em que nós estamos vivendo, nós temos muita gente querendo falar, mas pouca gente querendo escutar. O Ben Alves tem uma frase que diz o seguinte: eu já ouvi muito curso de oratória, mas nunca vi o mais importante, um curso de escutatória. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Nós precisamos estar sensíveis à necessidade dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Mas como diz o texto, o pecado insensibiliza a nossa visão e a nossa audição. Que hoje você e eu possamos honrar o Senhor com os nossos lábios e também com o coração. E que com isso nós estejamos sensíveis à voz dele, que os nossos olhos estejam abertos e que os nossos ouvidos estejam abertos ao Senhor e àqueles que nos cercam. Que nós possamos ser conhecidos como pessoas que ouvem ao Senhor e ao nosso próximo.